Nós somos alunos do segundo M5. Meu nome é Ana Luísa. E eu sou a Alice. Bom, eu irei falar um pouco sobre realismo, sobre o seu conceito, contexto histórico, os principais autores e obras e suas curiosidades. Bom, agora irei falar um pouco sobre o conceito do realismo. O realismo é um movimento artístico voltado para a representação da realidade vivida pela sociedade, muitas vezes através de críticas a temas sociais de forma simples. A linguagem realista é direta e objetiva, contrário ao subjetivismo característico do romantismo. Bom, agora irei falar um pouco sobre o contexto histórico. O realismo deu-se no século XIX, na Europa, mais especificamente na França, e teve uma duração de aproximadamente 2 décadas. Com o realismo, houve o destaque para uma pequena burguesia. Nesse período, a sociedade em geral passava por muitas transformações e descobertas. Além disso, ocorreram bastantes inovações no ramo da física e da química. E nesse período também ocorreu uma revolução tecnológica, onde houve o surgimento do telefone, de máquinas a vapor e de locomotivas, e entre outros. Bom, agora irei destacar sobre os principais autores e obras. Temos Os Quebradores de Pedra, do Gustavo Colbert, Os Comedores de Batata, do Vincent van Gogh, A Pastora, do William Adolphe Bouguereau, e tem do Telesilet Monastery, que é do Isaac Uvitan. E agora irei falar um pouco sobre as curiosidades. O termo realismo, de uma maneira geral, é utilizado na história da arte para designar representações objetivas, sendo utilizada como sinônimo de naturalismo. E o movimento realista teve um papel muito importante no cenário político, pois, através de várias das suas formas de expressão, retratou e denunciou diversos problemas sociais, como, por exemplo, a pobreza, a exploração carboral e a corrupção. Agora irei passar a palavra para a Liz. Eu vou falar sobre o naturalismo. A origem do naturalismo. O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que surge em meados do século XIX na França. O marco de fundação dessa nova estética foi a publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Esse livro provocou uma polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. Dessa forma, em oposição à ideia de que a humanidade era uma criação divina, Darwin comprovou que, assim como os outros seres vivos, o ser humano resulta de um processo de evolução. Trata-se de um estilo que manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas. Para muitos, ele é considerado uma ramificação do realismo. No geral, os principais temas abordados na literatura naturalista são a miséria, violência, crimes patológicos, humanas, sexualidade, adultério, dentre outros. No Brasil, o naturalismo começa em fins do século XIX e tem como marco inicial a publicação do romance O Mulato, em 1881, de Aloysio de Azevedo. A obra tem como tema central o preconceito racial. Os escritores naturalistas brasileiros estão preocupados em demonstrar os problemas da realidade social, política e econômica. Por esse motivo, muitos deles focam nos temas relacionados com a abolição da escravatura. Já em Portugal, o naturalismo tem início com a publicação da obra O Crime do Padre Amaro, em 1875, de Eça de Queiroz. Os principais autores do naturalismo são Émile Zola, Eça de Queiroz. No Brasil foi Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Raul Pompeia. Parnassianismo, conceito. Parnassianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França. O contexto histórico. O fato dos parnassianos interpretarem o mundo de forma cientificista e positivista
resulta do período em que esteve inserido, época de muitas invenções e avanços, que traziam mudanças não só à economia, mas que transformavam a mentalidade das pessoas. Os autores e obras: Alberto de Oliveira, Canções Românticas, 1878, Meridionais, 1884 e Sonetos e Poemas, de 1885. Também temos Raimundo Correia, Primeiros Sonhos, 1878, Sinfonias, 1883 e Poesias, 1898. Uma curiosidade sobre o parnassianismo: o nome parnassianismo deriva do termo Parnasso, que da mitologia grega significa a montanha consagrada a deus Apolo e as musas da poesia.